É para você, pastora. Reino não é salvação e salvação não é reino. Quando a gente entende que a salvação não é reino, vamos lá. A pessoa foi salva. Ela foi salva, ela morreu, tá mortinha da Silva ali, ela tá salva. Automaticamente, dentro de tudo que a gente aprendeu ao longo dos anos, ela vai reinar com Jesus. Ela tá salva. Ela ganhou o direito de reinar. Ela vai lá pro reino do Senhor. E a pastora veio aqui e disse assim, não. Não. Não é todo mundo que vai ser salvo e vai reinar. Então, assim, para começar esse assunto, eu queria perguntar para ti. Se a pessoa tá salva e ela não vai reinar, aonde ela vai ficar? Onde que ela vai ficar? Se vai existir um reino e ela foi salva para ir para esse reino, para onde que ela vai? Ela vai ir pro subúrbio do reino? Onde que ela vai? Fala para nós. É um assunto, assim, tão importante e tão sério, porque diz respeito ao destino das pessoas. As pessoas, elas estão muito focadas com aquilo que é temporal, passageiro. Então, assim, queridos, talvez ainda com todo esse tempo que nós temos aqui ao vivo não vai ficar tão claro, porque é muito assunto de verdade, e para a gente poder contextualizar biblicamente, talvez vai ficar alguma dúvida. Eu acho que eu posso falar do seminário, né, pastor William? A gente tem um seminário que fala sobre isso, identidade, propósito e destino. Então, por favor, tem dúvidas, não entendi, faça o seminário, lá tem todas as passagens, PDF, você vai ficar claro. E outra, fez lá 7 dias, não gostei, eu acho que não é isso, devolve o dinheiro, pronto, acabou, e o dinheiro é bem simbólico mesmo. Então, assim, reino não é salvação, salvação não é reino, isso é muito claro. Por quê? Porque a salvação é de graça, né, pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, não vem de ninguém, isso vem do Senhor, é um dom de Deus, gratuito, isso diz respeito a Cristo, isso diz respeito a Jesus, né, ao plano da salvação do Senhor. Agora, o reino é outra coisa. O reino, ele é tomado por esforço, Mateus capítulo 11, versículo 12, que o reino, ele é tomado por esforço. Então, a salvação não me custa nada, mas o reino me custa tudo. Então, a gente já usou algumas passagens aqui, algumas pessoas já sabem, a gente usa bastante a questão do ladrão que estava na cruz, né? Fala assim, hoje, né, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e o Senhor fala, hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele não foi para o reino, né? Ele não vai para o reino, a gente entende que ele não vai reinar, mas ele foi salvo. Então, o que significa isso? Que todos os que vão reinar com Cristo, eles estão salvos, mas nem todos os salvos reinarão. Qual é a pergunta? Bom, então eu vou morrer hoje, eu estou salvo, eu vou para onde? Você vai para o paraíso, você vai lá para o terceiro céu, onde Paulo fala sobre isso também, da experiência dele, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, o paraíso, ele fica no terceiro céu. Todos os que morreram em Cristo Jesus, todos os salvos, eles morrem e eles vão para esse lugar, que é o paraíso, que fica no terceiro céu. Porém, existe um tribunal, que é o tribunal de Cristo, onde todos nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos, de bom ou de ruim. E aí existe a recompensa. Então, existem obras que são eternas, existem obras que são passageiras. As obras que são eternas diz respeito ao ouro, prata e pedras preciosas, e as obras passageiras, a feno, palha e madeira, é aquilo que vai ser provado no fogo e que não vai permanecer. Então, são obras passageiras. E existem as obras eternas. Nesse julgamento, que é o tribunal de Cristo, esse julgamento não é para a salvação. Esse julgamento é para o reino. Esse julgamento é para as obras, é para galardão. Toda vez que as escrituras falam sobre galardão, coroa, recompensa, está falando sobre o reino. Então, quem for aprovado pelo Senhor e cumpriu a vontade do Pai, ele vai para onde? Ele vai reinar com Cristo durante 1 milênio, 1000 anos na Terra, mas nem todos vão reinar. Como que eu tenho certeza disso? A gente vê muitas passagens bíblicas, principalmente quando fala sobre as 7 cartas, quando a gente lê o Apocalipse e a gente lê sobre as 7 cartas, a gente vai lá ver ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, aquele que vencer o quê? É por isso que Paulo fala que eles murravam o seu corpo. Aquele que vencer as coisas aqui nesse mundo. Mas não é para salvação. É aquele que fazer a vontade do Pai. Pega a sua cruz, siga-me, né? É aquele que fizer a vontade do Pai. Então, nesse milênio, existem aqueles que vão reinar com Cristo
no milênio. Interessante que eu vi esses dias uma pessoa falou assim, não, mas todos vão reinar no milênio, né? Porque todos vão para o milênio. Gente, claro, o milênio é um tempo, é 1000 anos. Então as pessoas, elas vão estar, existe aqueles que vão estar reinando com Cristo. Por favor, estude isso, porque isso diz respeito à sua vida, ao seu destino. Você não vai viver aqui, nessa vida aqui, carne, muito tempo. Então, assim, qual é o seu destino? Então, aqueles que vão reinar com Cristo, eles vão estar governando na Terra durante nesse milênio, durante 1000 anos. E aqueles que não vão reinar? Aqueles que não vão reinar, eles vão passar por um processo de punição. Existe nas Escrituras que falam que quando chegar no tribunal, as obras elas vão ser queimadas. Aquele que vai ser reprovado, aquele que as obras vão perecer, que fez obra de feno, palha e madeira, as Escrituras nos ensinam que esse mesmo, então, ele vai ser salvo como pelo fogo. Então, existe ainda um processo. Por quê? Porque as Escrituras falam para nós o seguinte, uma salvação que ela acontece de duas formas, judicial e orgânica. Judicial porque nós fomos justificados por Cristo. Se eu estou falando demais, vocês separam aí, pergunta, interrompe, porque eu ligo aqui e vambora, viu, Yuri? Qualquer coisa. É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Então, existe uma salvação que ela é judicial e orgânica. Judicial por quê? Porque nós somos justificados, se depende de Cristo. E orgânica porque é um processo. Sabe quando você... como que você fez o Insta? Tudo foi de forma orgânica. Você não foi lá, você não pagou. Então, existe a judicial e existe a orgânica, ok? E em 3 tempos. Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós cremos verdadeiramente, irmãos. Não é um falso salvo, não. Verdadeiramente, quando nós cremos no nosso coração, confessamos com a nossa boca, nós nascemos de novo. Aonde? No Espírito já não nascemos, já não é mais sobre nascer da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Nós nascemos. Lembra de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, quando fala Jesus e Nicodemos naquela conversa? Vai para lá que você vai entender assim perfeitamente. E então assim, nós fomos salvos aonde? No Espírito. Então o nosso espírito uniu com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, né? E nós fomos salvos no Espírito. Agora nós temos a alma e nós temos o corpo. Por quê? Porque nós somos, né, corpo, alma e espírito. Deixa eu colocar aqui que mesmo no silencioso ele vibra aqui. Corpo, alma e espírito. Então, o que é alma? Sentimentos, emoções. Aonde que está a nossa guerra, nossa batalha? Que você, irmão, aí, né, faço, não faço, né? Aquela pessoa me irou, irai, mas não pequeis. Então, tudo fica onde? Na alma. Então, a alma, ela é um processo. Ela está passando por um processo de salvação, de libertação, de restauração. A alma, sabe? Aonde que nós pecamos? Na alma, né? Por isso que há uma guerra. Então, a alma, que é sentimentos, emoções, desejos, vontades, é ali que você peca. E se você diz que você não tem pecado, você é um mentiroso. E por último, então, o corpo. Qual o corpo? O corpo imortal. O nosso corpo de mortal vai se tornar imortal, vai ficar imortalizado. É um processo, né? Então, assim... tem pessoas que vão terminar, por isso que as pessoas elas não entendem. E, gente, eu sei que eu estou falando muita coisa. O desejo do meu coração não é dar na cabeça de ninguém, mas isso, assim, é um evangelho tão simples e tão claro que fala sobre o nosso destino. Então, você não vai morrer, você vai para o céu. Existe um processo, né? E as pessoas que elas não vão reinar com Cristo... elas vão passar, e eu provo isso biblicamente para vocês, elas vão passar por um processo. Aí entra, pastor William, a questão dos infernos, que dentro da tradução da nossa escritura, da escritura do Senhor, quando nós lemos, né, tudo é inferno, mas existe o Giena de fogo, existe o Hades, existe o Seol e existe o abismo, tudo isso que leva o nome como inferno. Então, existe um lugar que as pessoas elas vão passar, elas não vão estar reinando com Cristo, mas é óbvio que elas vão estar nesse processo do milênio, em algum lugar, passando por algum tipo de processo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar e terminar até o dia do fim. Por isso que um filho de Deus, ele é disciplinado, ele passa por punições, mas ele jamais perde a sua salvação.
porque a salvação diz respeito a Cristo. Então, existe sim um lugar onde essas pessoas elas vão ficar, elas não vão desaparecer. Eu vou ficar no céu sozinho. Eu vi uma pessoa que falou assim, a pessoa falou assim, Yuri, eu vou ficar então no céu sozinho? Então, se eu não... Não, por isso que o reino é tomado por esforço. Leia de novo as 7 cartas que foram escritas em Apocalipse, você vai entender. Existem pessoas que falam assim, mas o tribunal de Cristo é só para recompensa. Não. Você imagina, pastor, sabe o que eu penso, Yuri? Você tá com a tua igreja, você tá na tua igreja, de repente fecha-se as portas, Cristo entra lá, né? Coloca uma mesinha, agora nós vamos julgar todo mundo. Parabéns, você. Mas será que ninguém tem coisa ruim para ser tratado? Ninguém tem coisas assim que precisa ser moldado ainda? Será que nós não falhamos em algumas coisas? Aquele que deixa de fazer o bem também está cometendo pecado? Então, puxa vida, né? De alguma forma a gente precisa ser tratado. Nós estamos nesse tempo sendo tratado, sendo disciplinado, porque nós temos um bom pai. Nós não somos bastardos, nós somos filhos, nós temos um pai, e glória a Deus, né, que há uma correção para nós aqui, mas existe sim um lugar de punição, que é a maneira que nós falamos depois. A pessoa vai para o reino? Não vai. Então ela vai fazer o quê? Ela vai passar por um processo de punição, porque aquilo que ela deveria ter cumprido, ela não cumpriu dentro do propósito do Senhor. Opa, vamos lá. Não, cara, deixa eu pegar não, peraí. Começou as perguntas. Nessa fala da pastora aí, eu já notei um monte de coisa aqui. Pera aí, nós vamos fatiar umas coisas aqui. Vamos falar especificamente. Você quer falar primeiro, Yuri? Vai lá, vai com você. Na verdade, eu quero pegar a palavra para perguntar o seguinte. Pessoa leiga que está nos assistindo, eu me incluo mesmo. Então, é certo dizer que para que a gente seja salvo, basta crer e ser batizado? Basta você não ser batizado. Basta você crer com a sua boca, basta que você crê com o seu coração e confessar com a sua boca, é o que diz Romanos. Você creu com o teu coração, confessou com a sua boca, aí o processo do batismo, o ladrão que estava na cruz, ele não foi batizado, mas ele foi salvo.